A Sessão TV Atende é a professora de Libras, Simoneide Maria da Silva. Simoneide, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Muito obrigada. Hoje, a Libras ela vem ganhando cada vez mais destaque, né? Já deveria ter um destaque ainda maior, mas ela vem crescendo e fazendo parte do nosso dia a dia, né? Isso. A língua brasileira de sinais, Libras, ela é a segunda língua oficial do Brasil, né? Ela é reconhecida pela Lei 10.436, do ano de 2002. E nós temos também o Decreto 5626 de 2005, que regulamenta essa lei. E ela, na verdade, a Libras, ela já deveria, né, ter acontecido essa divulgação, a importância da língua brasileira de sinais para a comunidade surda e também para nós ouvintes, né, que temos contato com o surdo, deveria já ter sido atendida, né, há 15 anos atrás com esse decreto 5626. Mas, assim, aos poucos a gente percebe, né, que está tendo uma divulgação maior nos últimos anos e isso é muito importante para a comunidade surda. De que maneira a Libras entrou na sua vida? Então, eu sou formada em pedagogia, me formei há quase 10 anos atrás e, assim, eu não conhecia Libras, não tinha contato com nenhum surdo, apesar da cidade onde eu morava, tinha bastante surdo, a Libras era bastante divulgada, mas eu não convivia nesse espaço, eu não tinha noção de que existia vários surdos na cidade e que tinha essa divulgação da Libras dentro da cidade. E eu vivia ali no meu mundinho fechado, né, só trabalhava, não tinha uma formação ainda, e eu comecei a fazer o curso de pedagogia numa faculdade presencial que tem lá na cidade, e no terceiro semestre da faculdade, do curso, eu tive a oportunidade de ter a aula de língua brasileira de sinais, e o meu professor, na época, ele levou um surdo para poder apresentar para os alunos e para dar um sinal, que na comunidade surda, do mesmo jeito que o objeto tem sinais, as pessoas também têm um sinal, que é o seu nome em Libras. Então, o meu primeiro contato com o surdo foi quando o professor levou esse aluno lá. E, assim, de primeira, eu fiquei muito encantada. Gostei demais da história de vida do surdo, que foi na época lá na faculdade, para poder se apresentar. E gostei também de conhecer um pouco da Libras, eu fui entender a importância da Libras e a importância da comunidade surda dentro da cidade com aquelas pessoas que possuem a deficiência auditiva. Mudou sua vida? Completamente. Eu já trabalhava na educação infantil. Antes mesmo de terminar a faculdade, eu já tinha um contrato, eu já trabalhava com a educação infantil, que eu gosto demais. Inclusive, eu também tenho pós-graduação em educação infantil. Mas depois do contato com a Libras, eu fiquei encantada. Falei, nossa, é isso que eu quero para a minha vida. Aí, corri atrás de cursos de pós-graduação. Aí, comecei a me envolver com a comunidade surda. Comecei a conhecer vários surdos que moravam ali na cidade. E quanto mais eu me envolvia, mais eu ficava assim, eu pensava, gente, onde que eu estava esse tempo todo? Né? Assim, morava na cidade há mais de 30 anos e não tinha contato com aquele público. Então, desde então, não saí mais ali da comunidade. Fiz 2 pós-graduação, que é a de interpretação e tradução, e a de docência em Libras, que é para ministrar aula de Libras também. E comecei a ter contato com o surdo e desde então nunca mais parei. Aqui em Andradas, como que é teu trabalho? Eu trabalho na rede estadual, trabalho na escola professor Edmundo Vieira à tarde e na escola Dr. Alcides Mosconi à noite. São 2 alunas, a Débora, à tarde ela está no 8º ano, e a Tatiana está no 2º ano do ensino médio. E o meu trabalho é o trabalho de tradutor e intérprete de Libras. Depois que eu cheguei aqui em Minas Gerais, eu não trabalhei como professora de Libras, apenas como tradutor e intérprete, que é fazer o trabalho do aluno. Comunicação. A gente faz, eu faço a comunicação entre professor e aluno, aluno-professor. Esse é o meu trabalho, assim, dentro da sala de aula. Você faz a tradução simultânea? Eu faço a consecutiva. Né? Nós temos a consecutiva e temos a simultânea. Geralmente, assim, eu, como intérprete, eu não faço a simultânea, porque a simultânea é o quê? Você está falando e eu, palavra por palavra, e eu estou aqui traduzindo palavra por palavra. Então, o mais aconselhável, pelo menos o que eu aprendi na pós-graduação e o que serve para mim, é a consecutiva. Você fala uma frase, eu ouço a frase inteira e traduzo.
que é o mais certo, daí a chance de errar é menos. Porque às vezes você fala não tem falha na comunicação. Não tem falha. Você fala uma palavra, eu não sei o que você está querendo dizer com aquela palavra. E como que eu vou traduzir, né, palavra por palavra? O certo é eu ouvir tudo que você está falando, a frase, isso se chama tradução consecutiva. Não simultânea, é junto, né? Consecutiva, você dá uma pausa, você escuta a frase inteira, entende o que o palestrante ou o professor quer dizer, aí você faz a tradução, que tem chance de menos erros. Você percebe que os alunos aqui, eles precisavam disso? Eles não conheciam isso quando você chegou aqui? Sim. Então, eu tive uma certa dificuldade quando eu cheguei aqui. E, assim, fiquei muito assustada, na verdade, né? Porque lá em Rondônia, que eu sou de Rondônia, lá, a maioria dos surdos, pelo menos eu não conheci nenhum que não fosse alfabetizado, porque lá eles têm um acompanhamento desde os anos iniciais. Então, eu não tinha dificuldade, os alunos me ajudavam, na verdade, né? Dificuldade em um sinal, dificuldade em alguma... Quando se tratava em dificuldade em relação à língua brasileira de sinais, por ser a língua materna deles, eles entendem muito mais do que eu. Eu posso estudar 20 anos, mas a língua é deles, a língua materna deles. Então, eu tive muito essa ajuda lá, porque eles eram alfabetizados, eles conheciam a língua brasileira de sinais, e eu acostumada com aquilo, trabalhar com um aluno, né, que já tinha noção. Quando eu cheguei aqui, eu confesso que eu fiquei muito assustada mesmo, porque os alunos aqui na cidade, tanto o Cauã, que eu já trabalhei com 3 alunos, o Cauã e a Débora, que são os alunos que nasceram, né, e se criaram aqui, eles não tinham contato com a língua brasileira de sinais. É a língua materna deles, é um direito, por lei, garantido a eles, mas, infelizmente, eles não tinham acesso. Era muito pouco contato. Em Poços de Caldas tem a Escola Tasso de Coimbra, que é uma escola especializada para o atendimento para os alunos surdos. E eles tinham esse atendimento lá, mas era uma vez na semana. Então, dentro da sala de aula, eles não tinham intérprete. Era só uma vez por semana lá na Tasso de Coimbra. Então, você imagina, um aluno, mesmo um aluno ouvinte na sala de aula, para ele ter acesso à escrita e à leitura, para ele ser alfabetizado, ele necessita de um professor na sala de aula desde a educação infantil, né, para ele ter aquele progresso na aprendizagem. E o aluno surdo é a mesma coisa. Então, eles perderam essa fase, que para mim uma das fases mais importantes na educação são os anos iniciais, que é o ciclo básico da alfabetização, né, para poder aprender a ler e escrever. E os alunos surdos aqui, eles infelizmente não tiveram. Eles estavam na sala de aula com professores ouvintes, com os coleguinhas ouvintes, e eles não tinham acesso à língua brasileira de sinais. Então, isso dificultou muito. Eles viraram copista. A professora copia no quadro, eles aprenderam a desenhar as palavras, não é nem escrever, porque escreve, mas não tem entendimento, né, do que está sendo escrito. Então, eles ficaram... uma aluna ficou do 1º ao 5º, eu comecei com ela no 6º, sem ela ter noção nenhuma da Libras, muito pouco mesmo. E com o outro eu comecei, ele já estava no 8º ano. Então, você imagina a dificuldade que foi chegar numa sala de aula com um aluno no 8º ano e ele não sabia as 4 operações. Aí ter que começar um trabalho do zero com eles, ensinar a língua brasileira de sinais. Ele conhecia alguns sinais sim, mas muito pouco. Então a gente teve que começar do zero. Então foi um trabalho muito difícil, mas assim, graças a Deus deu tudo certo. As escolas que eu trabalho, todas as escolas que eu trabalho, já trabalhei na Coronel João Moscone também, com esse aluno Cauã. Então todas as escolas que eu trabalho, eles me dão a possibilidade de não só estar dentro da sala de aula fazendo o meu trabalho. Eles disponibilizam horário, para você ter uma ideia. A gente conseguiu fazer um trabalho muito lindo, tanto no João Moscone como no Alcides, no Edmundo Vieira, de estar ensinando Libras para os ouvintes. Então, a gente tinha um horário específico e eu saía junto com o aluno surdo e a gente ia nas outras salas de aula para poder ensinar a língua brasileira de sinais para os alunos ouvintes. Porque eu penso assim, que a inclusão, ela não se resume apenas em ter o profissional, né, dentro da sala de aula, porque eu estou aqui traduzindo para ele e na hora do intervalo, eu vou para a sala dos professores, eles vão para o intervalo, e como que fica essa inclusão? Então, eu sou muito grata a todos os gestores das escolas aqui, todos eles, os professores também, se precisar de uma aula minha, eu disponibilizo. Os professores participavam da aula, então é muito bacana, assim, foi um projeto muito legal desenvolvido na escola e que deu super certo. Então, os alunos, a gente percebia na hora do intervalo, os alunos conversando com eles.
bom dia, boa tarde, pedindo um lápis emprestado, pedindo uma caneta, perguntando se você vai comer hoje na hora do intervalo. Então, assim, foi muito gratificante e está sendo muito gratificante. Então, só da gente ter essa possibilidade, né, das pessoas abrirem a mente em relação a Libras, que realmente é muito importante, a gente tem que ter empatia, né? Eu sempre falo que é muito importante a gente se colocar no lugar do outro. Com certeza. Porque desde o primeiro contato que eu tive com o surdo, eu me colocava no lugar dele. Falava, gente, mas deve ser complicado, hein? Porque você está ali dentro da sala de aula, aí você sai, os alunos às vezes ficam com vergonha, ai, não vou falar. Eu falo isso porque quando eu era acadêmica e quando eu era aluna da pós-graduação, às vezes eu tinha vergonha de ir lá conversar com o surdo. Falei, nossa, vou lá, né, vou errar, vou passar vergonha, vou fazer um sinal errado. Então, a gente, não é nem por discriminar a língua, mas por você ter vergonha mesmo de ter o contato. Então, você ter essa possibilidade de divulgar Libras lá no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2 e no ensino médio, os alunos, eles são adolescentes, eles estão mais... não ficam tão assim intimidados, né? Eles têm mais noção, assim, vai, conversa, faz o sinal, apresentam música. Em datas comemorativas a gente ensaia a música em Libras, eles apresentam junto com a aluna surda, então isso é muito gratificante. Simoneide, queria agradecer a sua participação, essas informações importantes que você trouxe, com certeza conscientizando ainda mais a comunidade sobre a importância das Libras. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todos em Libras. Eu gostaria de agradecer imensamente a TV Andradas por disponibilizar a acessibilidade da divulgação da Libras. Porque a divulgação da Libras é muito importante para a comunidade surda. Simoneide, obrigado pela sua participação. Você acompanhou aí a sessão TV Atende hoje com a professora de Libras, Simoneide Maria da Silva.